Estamos iniciando mais um programa de entrevista da TV Câmara, do Acervo Catanduva. E hoje, no dia 10 de março de 2010, uma quinta-feira, às 12 horas e 35 minutos, a TV Câmara inicia mais uma entrevista, só que hoje é em São Paulo. E é uma novidade para nós da Câmara Municipal de Catanduva. A equipe da TV Câmara, nosso setor de comunicação social, deixou os nossos estudos e veio até aqui, São Paulo, para entrevistar quem faz parte da história da cidade de Catanduva. Hoje o nosso convidado no Acervo Catanduva é o ex-prefeito, empresário, jornalista, advogado, Dr. Varley Agudo Romão. É uma honra muito grande poder vir até aqui na sua casa, o senhor abrir aqui as portas para que a nossa equipe pudesse fazer essa entrevista com o senhor. E nós ficamos muito gratos em poder entrevistá-lo. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Magatti. É um prazer só meu, realmente, muito meu, de estar de novo em contato com o povo de Catanduva através da sua pessoa e através da TV Câmara. Eu tenho ficado um pouco afastado lá de Catanduva, mas a nossa alma e o nosso amor continua por lá. Nós temos no Acervo Catanduva uma sequência de entrevistas com ex-prefeitos, ex-presidentes de Câmara, personalidades da cidade, como entrevistamos o seu irmão João Walter, e o nosso presidente Marcos Cripa, da Câmara, ele disse o seguinte: nós não podemos, em hipótese alguma, deixar o doutor Varley de lado. Vocês da comunicação entrem em contato com o doutor Varley. Ele é uma pessoa que eu gosto muito, tenho um carinho muito grande. E aí nós fizemos o contato com o senhor, em nome do nosso presidente do CRIPA, e o senhor nos deu essa honra de poder vir aqui hoje entrevistá-lo. O Marcos é um amigo muito querido, muito especial, e eu agradeço de coração a ele pela oportunidade que está me dando de estar novamente em contato com o povo de Catanduva. Eu sei, professor Magatti, que a contribuição que vocês estão dando para a preservação, a conservação da memória, dos fatos, dos acontecimentos e do passado de Catanduva é muito importante para as gerações futuras, para as gerações que estão chegando hoje e que vão futuramente governar a nossa cidade ou dirigir, serão os líderes da nossa cidade. Então eu agradeço ao Marcos Cripa e a toda a sua equipe por esta belíssima oportunidade que me dão. Especialmente eu que trabalhei aqui, me formei aqui em São Paulo. O senhor se recorda muito bem que... Eu me recordo, sim. Em 1990, o doutor Vilmar era secretário de Saúde em Catanduva, e ele falou: Vilmar, eu gostaria de voltar para Catanduva. Vamos lá no doutor Varley que eu falo com ele. Aí nós fomos até lá, o senhor recebeu a gente muito bem. E hoje eu estou lá porque eu devo ao senhor. Imagina. O senhor me deu a chance de poder voltar para a minha terra você natal. Você não me deve nada, os méritos são todos seus, esteja certo disso. Catanduva só lucrou, só ganhou com a sua participação, com a sua volta lá. Doutor, a sua escolaridade, formação, qual é realmente? O senhor tem vários títulos, né? Realmente eu estudei o grupo inicialmente em Pindorama, onde eu nasci. O senhor nasceu não em Catanduva? Não, eu nasci em Pindorama em 1939. E de Catanduva, depois, no segundo ano, meu pai já mudou, de Pindorama, no segundo ano, meu pai já mudou para Catanduva. Eu fiz o Paulo de Lima Correia em Catanduva, depois eu fiz o Barão do Rio Branco, e depois eu vim para São Paulo. Aqui eu fiz o clássico, naquela época era o clássico. Clássico científico. Científico, clássico para quem iria fazer humanas, né? Para quem, como é o meu caso, fazer direito. E eu ingressei na São Francisco, na Faculdade de Direito aqui de São Paulo, na USP, e fiz diversos cursos de inglês, de francês, e italiano e outros cursos, e acabei fazendo também uma pós-graduação em Sociologia, na Escola Livre de Sociologia e Política. Depois eu fui para Catanduva, acabei voltando para Catanduva, acabei fazendo política lá, acabei virando professor da faculdade
da Fafica em Catanduva e de faculdades também em Ribeirão Preto. Ele teve uma vida muito agitada, né? Também nessa parte educacional. Porque o senhor, evidentemente, o senhor também, além de advogado, o senhor fez também um curso, o senhor é pós-graduado nessa Escola Livre de Sociologia e Política e diplomado em literatura francesa na França. Na Universidade de Nancy. Nancy, na França, né? O senhor também é autor de um livro, Menina de Olheiras, em 1983. É isso? Ele foi publicado em 83, é isso mesmo. 1983. Eu tenho diversos artigos publicados em diversos jornais, inclusive na revista Sociologia aqui de São Paulo, uma revista que já não existe mais, mas foi muito importante na época, em jornais de Ribeirão Preto, coisas assim. Mas isso tudo é passado, né? Então o senhor nasceu em Pindorama? Eu nasci em Pindorama. E foi para Catanduva? Com muito orgulho meu, eu nasci em Pindorama. E fui para Catanduva com 7, 8 anos de idade. Então sua infância foi em Catanduva? Toda ela em Catanduva. Foi muito boa, graças a Deus. Foi excelente a minha infância. Uma infância no interior é tranquilo, né? Tranquilo. Quem mora em São Paulo, nossa senhora, é uma tranquilidade total. Muito. O senhor optou por Catanduva por morar, já sendo de Pindorama, porque foi, acho que o senhor, seu pai, que tinha negócios em Catanduva. Eu com 7 anos, 8 anos por aí, meu pai mudou para Catanduva e eu fui estudar lá. Depois de formado, mais tarde, eu voltei para Catanduva, eu advoguei em Catanduva, eu fiz cerca de 51 ou 52 júris em Catanduva, eu fiz muito júri como advogado de defesa. Fiz júri também em Santa Adélia, fiz júri em Novo Horizonte, trabalhei muito como advogado nessa época também. E dei aulas também em algumas faculdades, né? Dei aula em Monte Aprazível, em Catanduva, em Ribeirão Preto. E o ano retrasado eu fui convidado para dar aula também em Santos, uma faculdade que abriu lá, mas eu acabei não dando certo, porque eu acabei mudando para cá. E eu fiz política em Catanduva, como você sabe. Eu montei um jornal, eu abri um jornal lá, fundei o Regional há mais de 30 anos, né? Não sei quantos anos é certo hoje. O Regional? Acho que de 70 e pouco. 7 de outubro de 1971. Nossa senhora, vai fazer 40 anos. Mas eu tive outros jornais ali, fundei outros jornais ali do Regional também. Que o senhor fundou em 71. Ele completou quantos anos? 39? 39 anos. 39 anos. Quase vai fazer 40 anos. O senhor foi o fundador do Regional, né? Eu fui o fundador do Regional. E o meu primeiro diretor foi o Leci Pinotti. Depois outros passaram por lá. O Laerte Fávaro passou por lá. Vários outros passaram por lá também. A Lundinha está lá até hoje, né? Está hoje. Lá na Lundinha, está aquela colunista social, Denise Cursino. A Denise Brás Cursino. E a gente continua numa turma antiga lá. 11 de maio de 1975, o Regional fez a sua edição piloto com impressão offset, né? Exato. Foi uma máquina que nós importamos dos Estados Unidos. Foi a 4ª máquina em offset do Brasil. Apenas a Folha de São Paulo tinha, e mais um jornal aqui, acho que de Sorocaba, e mais um jornal do Rio Grande do Sul, que tinha offset, esse sistema offset. E nós montamos lá. Mas era muito dispendioso, porque... Até hoje, né? Você sabe que cada vez que você rodava, você perdia 2.000 exemplares. Até ajustar tudo direitinho, o maquinário, os meninos não tinham muita prática nisso, então era complicado. E o prejuízo é muito grande, porque o papel é muito caro, né? Você sabe que sempre foi muito caro o papel. Mas nós persistimos alguns anos com... depois o advogado jornalista Gerson José de Camargo. O Gerson era meu cunhado, uma excelente pessoa, e meu sócio, inclusive ele tinha uma pequena participação na TV Rio Preto, que eu tinha adquirido. Então ele acabou
ficamos na direção porque eu saí como candidato a prefeito e acabei virando prefeito de Catanduva da primeira vez, né? O senhor foi casado com Dona Marli? Dona Marli Ferreira Magatti. Tem filhos? Tenho 3 filhos. A Lara, que até hoje está lá. Está na rádio, na Ondas Verdes. Nas Ondas Verdes, uma moça de 30 e poucos anos, mas muito bonita. Ondas Verdes, né? E Ondas Verdes Difusora. E tem o Maurício, que é o do meio, que está aqui em São Paulo, e o Valezinho, que está em Campinas. O Valezinho formado pelo Unicamp, o Maurício formado pela GV, Getúlio Vargas, né? Administração de Empresas. O Maurício, e a Lara formada em Direito pela PUC. Depois o senhor casou-se com a Dona Rosana. Rosana Raia Sanches, do Roma hoje. Isso foi há 25 ou 26 anos atrás. 26 anos atrás. Eu me lembro da loja no shopping que a Dona Rosana abriu, a Chocolate. É verdade. A loja de esquina. Só para você ver, atualmente, a mudança radical que aconteceu naquele shopping. Não digo. Radical, tá praticamente como o shopping de São José do Rio Preto, fechado, ar-condicionado central, 3 salas de cinema, supermercado extra, como âncora, tá americano, tá excelente. Mas, Magatti, eu não sei o tempo que eu disponho aqui, mas deixa eu fazer uma pequena digressão. Eu tive em Catanduva há alguns meses atrás, e eu fiquei impressionado com Catanduva. Catanduva está linda, está muito bonita, talvez nunca esteve tão linda como está agora. E o comércio de Catanduva mudou radicalmente. Aquele comércio que nós conhecíamos, que era acanhado, de um pessoal que não mexia, que não reformava, que nem não pintava as suas lojas, hoje é um comércio lindo, mas lindo, lindo, lindo. E lojas de grande porte, de âmbito nacional, como é o caso, por exemplo, das Casas Bahia e tantas outras, já se instalaram lá, estão em Catanduva, no comércio de lá. E realmente eu fiquei impressionado, a Rua Brasil, a Rua Bahia, a Rua Minas, olha, lindo, lindo, lindo comércio de Catanduva. Agora, a parte da prefeitura também a gente tem que ressaltar que a prefeitura também embelezou a cidade. Em termos de flores, de jardins, de praça, etc. E eu tenho uma explicação para isso, né? É fácil de entender. Os prefeitos de hoje praticamente não têm o que fazer, a não ser embelezar a cidade. Porque, realmente, olha, no meu tempo, quando eu fui prefeito pela primeira vez, nós tínhamos 60% de água na cidade e 45% de esgoto da cidade. E luz, 85%. Isso que existia. Bom, nós conseguimos chegar a 99% de luz, conseguimos chegar a 90% de água e esgoto. Quer dizer, então os outros prefeitos fizeram mais um pouquinho e o resultado é que a cidade ficou nisso, ficou com os equipamentos básicos, aqueles que ficam enterrados, né, totalmente pronta. A mesma coisa aconteceu também, por exemplo, fizemos creches, fizemos escolas, o governo do estado fez mais escolas lá, então atendeu a população. Como a população não se desenvolveu tanto, e isso é um fenômeno que está ocorrendo no Brasil, porque no meu tempo, um pai de família, um casal, tinha 4, 5 filhos. No tempo do meu pai tinha 9, 10 filhos. No meu tempo tinha 4, 5. Hoje ninguém quer ter mais que 2. Olha lá se tem 2. Então o que aconteceu? A cidade ficou com aquele número limitado de pessoas, de habitantes, entendeu? Então, com esse número limitado de habitantes, é claro que não é preciso fazer mais escolas, não é preciso fazer mais postos de saúde, não é preciso fazer essas creches. Por quê? Porque o que tem lá atende. E a mesma coisa acontece com as casas. Eu construí no meu tempo 5.000 casas populares. Não foi pouco. 5.000 casas populares. Agora você vê, só para completar o meu pensamento, agora você vê, de quantas casas pode ter Catanduva hoje lá? 20 mil, 25 mil? Então, 5.000,
um quarto praticamente foi construído nesse período. Hoje, você não precisa mais fazer casas populares, porque os terrenos baldios que tem lá, a Caixa Econômica financia, o sujeito compra o terreno e faz a casa, não precisa se preocupar em fazer mais conjuntos habitacionais e levar para esses conjuntos aqueles equipamentos básicos. Entende? Quer dizer, então o prefeito não tem muito mais o que fazer em termos de habitação, em termos de saúde, em termos de educação, etc. e tal. Eu acho que tem muito sim a fazer. E seria o caso de fazer uma exposição muito grande disso aqui. Eu acho que tem, eu acho que nós precisamos pensar, precisamos planejar Catanduva, precisamos ter uma outra visão de Catanduva, mas não sei se vai dar tempo de falar sobre isso. Bem, então o senhor o senhor já falou que o senhor foi presidente da antiga TV Rio Preto? Falei, não é? É verdade. Foi o que? Junto com o Gerson. Isso mesmo. Que depois o Gerson ficou. O senhor se tornou presidente da TV Rio Preto, o senhor ficou muito tempo na TV Rio Preto? Eu fiquei uns 3 anos, mais ou menos. 3 anos. Depois o senhor... Depois eu vendi para o grupo Silvio Santos, Paulo Machado de Carvalho, que era a Record da época. E eles depois modificaram, TV Rio Preto, ampliaram, etc. Eu vou chegar lá como prefeito, mas antes, eu estou aqui interessado também em saber por que o senhor, o senhor se interessou tanto em atuar no segmento de comunicação. Anteriormente, porque o senhor foi advogado, evidentemente criminalista, sempre de defesa, né? Fazendo 50 e poucos júris, que o senhor está dizendo. Aí o senhor se interessou por atuar no segmento de comunicação, que foi da TV Rio Preto, do Jornal Regional. Por que houve esse interesse tão grande? Porque, olha, eu fazia política e Catanduva só possuía um jornal, o Jornal A Cidade, que acho que não tem mais hoje. Não tem. Hoje não. E esse jornal tinha a visão única e exclusiva do doutor Orlando Gabriel Zancaner, que era um líder político local e a quem eu combatia na época, né? Então, veja, o nosso grupo político não tinha vez. Não aparecia em nada, não podia mostrar nada, não podia debater nada, porque realmente a imprensa de Catanduva, a imprensa diária, como era o Jornal da Cidade, estava totalmente na mão deles e não dava margem para mais ninguém. Então você não tinha como se sobressair, como aparecer, etc. e tal. E a mesma coisa com as rádios. Quer dizer, a rádio estava na mão do grupo Bauab, que era de Jaú, a radiodifusora. E a outra rádio estava na mão do grupo do Caparrós, do João Alberto. Ótima pessoa, João Alberto, uma pessoa espetacular, maravilhosa, mas ele também não tinha interesse político na época nenhum e também não fazia o nosso jogo político, fazia o do outro time adversário. Então nós tínhamos que ter um canal de comunicação com o povo. E esse canal, na época, foi um jornal. Então, montamos um jornal com o objetivo de mostrar. E também porque o jornal A Cidade era muito acanhado, era um jornal... Na época de Freitas, né? Não, na época era o Nair. O Nair era uma pessoa muito bacana, um homem muito culto, não sei se você conheceu. Conheceu o Nair, ele tanto ele quanto a Carmin, que fazia a parte social, eram pessoas maravilhosas, mas eles não brigavam com ninguém, eles tinham a política de ficar ao lado do governo e ao lado dos política miliciana, né? Mas o que me deixava nervoso com o jornal A Cidade é que a primeira página dele inteirinha era só noticiário nacional e internacional. Não trazia nada de Catanduva. Como se Catanduva não acontecesse nada. Eu não me conformava. Então, quando eu montei o regional, foi para mostrar não o noticiário internacional, não o noticiário local, que viesse pela Folha, que viesse pelo Estado, que viesse pelo Diário de São Paulo, mas notícias de Catanduva e da regiãozinha de Catanduva onde nós penetrávamos, né? Aquelas 12 ou 15 cidades onde estava Birá, Santa Adélia, Ariranha, Palmares, Catiguá, Tabapuã, enfim, essas cidades ali próximas. E o objetivo foi esse, eu acho que nós conseguimos. E mudar um pouco
o modo de fazer jornal. Porque o jornal deles, da cidade, na época, era a primeira página toda de internacional ou noticiário local, desculpa, noticiário nacional ou internacional, né? E as páginas do meio eram internas. As páginas internas eram 4 páginas. As páginas internas eram propaganda e matéria oficial da Câmara, da Prefeitura, e na última página que vinha alguma coisinha. Às vezes um esporte, Social. um pouco social aos domingos que a Carmi fazia. Então era isso. E eu achava que tinha que ser algo diferente. E fizemos algo diferente, viu? Honestamente, fizemos algo diferente. É uma revolução. Até hoje, né? Eu acho que o jornal até hoje está indo bem. Foi, né? o senhor fundou ele, foi na Rua Lagoas ali, não foi? Foi na Rua Lagoas. Lagoas, quase com Apará. Apará. E a cidade... Não, isso. Isso onde é o escritório ali da família do Francoto, do De Frank, ali mesmo. Isso. Doutor, aí o senhor foi deixando a área de comunicação. Aí o senhor surgiu a oportunidade, que aí o senhor começou a penetrar na sociedade, na comunidade, evidentemente, através do setor de comunicação. E aí, quando que surgiu a oportunidade de o senhor entrar na política? Olha, o meu irmão, João Walter, queria ser prefeito, candidato a prefeito de Catanduva. E eu era mais novo, era advogado, ele era engenheiro, ele é engenheiro, e ele queria ser candidato. E um vereador da época, amigo nosso, o Libano Pachá, infelizmente já falecido, insistia muito com o João Walter para sair candidato. E o João Walter, sabe, se interessou. E nosso grupo político resolveu lançar o João Walter como candidato. Precisava de um engenheiro, uma pessoa com outra visão, mais nova, etc. Tal, porque os prefeitos anteriormente eram o Borelli e era o Antônio Stocco, e era Antônio Stocco e era o Borelli, e assim ficava se sucedendo um ao outro. E o João Walter entrou nisso. Mas o grupo do Zancaré lançou então também um engenheiro, que era o Dr. João Rigini. E não deu condição de nós entrarmos na política. Nos barrou, tirou a chance. A Arena poderia ter lançado mais de um candidato, eles lançaram 3. Eles lançaram, então, o João Guine, o Gerson Sodré e lançaram o Mestriner, o Antônio Mestriner. Quer dizer, e nós não tivemos na convenção votos suficientes para o João Walter sair candidato. Então o João Walter não saiu candidato. Porque era Arena e MDB. Era Arena e PMDB. Arena numerada, 1, 2, 3. E o PMDB. Isso. O PMDB saiu com o Nico Seneviva. Aí nós, então, talvez movidos pela essa frustração de não sair candidato, não tanto o João Walter não, mas mais eu, subi no palanque do Nico Seneviva para fazer uma campanha um pouco diferente do que se fazia. E foi ali que eu comecei a tomar gosto de discursar, de fazer comício, etc. E tal. Quando daí 2 anos, o João Guilherme ganhou. O João foi até fevereiro, né? Porque os mandatos eram diferentes. Foi até fevereiro de 73. 31 de janeiro de 73. Aí, mas o governador era o seu Laudo Natel. E era muito amigo do Libano Pachá. E ficou amigo do João Walter, ficou amigo nosso. O Libano era oficial de gabinete. O Libano era uma pessoa importante. E acabei saindo candidato eu a deputado. Em 72, né? Saí candidato a deputado. E eu tive uma boa votação. Na época eu tive 16 mil e poucos votos. Eu fui o 6º colocado, o 6º suplente da Arena. O 4º suplente, que era o Daúde, professor Daúde, lá de Rio Preto, ficou em 4º lugar, teve 16.800 votos, teve uns 300 votos mais que eu, mas ele assumiu, porque o São Laudo chamou alguns dos deputados para comporem o secretariado dele. Mas eu não fez parte. Eu não cheguei a assumir a Assembleia, porque eu era o 6º e foi até o 4º só. Depois, 2 anos depois, eu saí candidato a prefeito, e dessa vez foi o João o Pedro Lechar. O Pedro Lechar morava do lado da minha casa. Nós tínhamos 2 casas, uma ao lado da outra, parede e meia.
Não era na rua Sergipe, que hoje é o Banco do Brasil, o Banco Itaú comprou. Estacionamento do Banco Itaú. Hoje é o estacionamento. Eu morava ali. E o Pedro morava do lado. As casas foram construídas pelo seu Pedro Montelione. Na entrevista filhas dele. O seu Pedro Machado, ele falou do senhor, falou dessa vizinhança. O que hoje é o estacionamento do Itaú. Ele também é uma pessoa. Eu fui contra ele, por circunstância política, mas eu admirava muito o Pedro, a dona Isis é uma mulher maravilhosa também. Mas aqui que era política, a gente era contrário, não é? Mas o Orlando veio e realmente a força dele era muito grande. Senador, né? Ele era senador da República e ele ganhou a eleição para o Pedrinho Nechar. O Pedro Nechar, pelos seus méritos, é claro, mas o Orlando também trabalhou muito, batalhou muito para isso. Na outra eleição, o senhor saiu candidato, então foi a primeira vez? Em 72. Não, em 74, não me lembro agora as datas certas. O senhor foi prefeito de 1 de fevereiro de 77? Isso. Então, em 76 eu voltei a ser candidato. E ganhou? Só que aí o senador Zacaré mandou me chamar e falou: Varley, eu acho que fiz uma injustiça com você, etc e tal. Quero que você seja o candidato nosso. Depois de 8 anos isso, né? Aquilo me comoveu, eu agradeci muito ao senador Zacaré. Acabamos ficando amigos, você vê que coisa. E ficamos até o fim, até a morte dele, ficamos amigos depois disso. Então, seu primeiro mandato foi de 77 a 83. Isso. E aí o senhor se candidatou novamente? Não me candidatei a mais nada. Depois de muitos anos... O mandato foi prorrogado? O mandato foi prorrogado por mais 2 anos para ver uma coincidência. Coincidência com as eleições de presidente, de governador, tudo isso. Não é? Isso. E aí depois o senhor foi para o segundo mandato, de 89 a 92, quando o senhor renunciou. Isso. O senhor renunciou em 30 de março de 92. Isso mesmo. Eu estava lá, trabalhando no gabinete ali com o senhor. Mas o mais importante que a gente gostaria de perguntar para o senhor está dizendo das 5 mil casas, então o senhor se interessou pela política, tal, se candidatou, mas tem prédios em Catanduva que até hoje, não é? Eles diziam o seguinte, porque a prefeitura hoje funciona a FATEC, e era a FAFICA. É FAFICA. Não é? Então o senhor foi responsável pela criação de diversos bairros. Se o senhor não se recorda dos bairros que nós temos aqui. Olha, inclusive a construção do prédio da prefeitura. O senhor poderia falar dessas obras que o senhor acha de vulto, de importância, que teve o seu dedo ali na... Porque o prédio está até hoje da prefeitura lá, e as obras no Euclides, no nosso... Olha, Magatti, deixa eu tentar colocar para os jovens o que era Catanduva há 40 anos atrás. Catanduva, 40 anos atrás, era uma cidade pequena, acanhada, até feia, e que era confinada, era um quadrado. 40 anos atrás, nós estamos falando em 2010, 1900 e... 40 anos atrás, dá quanto? Quando eu fui prefeito, 72. Na primeira vez? 71, não, quanto? 72, né? 77 a 83. 77. Bom, e por volta de 75, 76, por aí, Catanduva era uma cidade confinada, em quadrado. Lá em cima, a fronteira era a rodovia, não ultrapassava a rodovia Washington Luiz. Aqui embaixo, a estrada de ferro. Do lado de cá, o córrego Minguta e o São Domingos. E do outro lado, aquele córregozinho fica ali próximo à rodoviária. Muito bem. Então, a cidade estava ali. Enquadrada. Havia aquilo que a gente chamava de êxodo rural. As pessoas dos sítios, das fazendas, vinham para a cidade porque queria dar aos seus filhos escolas, queria dar aos seus filhos posto de saúde. Isso não tinha luz, iluminação, isso não tinha nos sítios. Então, mas aqui eles ficavam onde? Ou formavam favelas, ou aqueles famosos cortiços e puxadinhos nas casas. Então, era isso que o povo morava dessa forma, desse jeito, ali, naquele local. E o povo não tinha mais outros... estava confinado, estava preso dentro desses limites. Então, quando eu fui prefeito, a gente deu uma volta de avião várias vezes, demos voltas de avião, e vimos como era. Falei, não, a cidade tem que se expandir, tem que crescer, tem que ter uma revolução urbana. Tinha muita área, né? Tinha muita área. Mas o que fazer, então? Veja, então, primeira prioridade que nós achamos foi dar emprego. Precisava dar emprego para essa população. A população não tinha realmente como trabalhar.
aonde trabalhar. Então o pessoal vinha para cá, mas voltava para o sítio para trabalhar na mão do gato, na mão daquele empreiteiro de gente, de pessoas. Não tinha emprego. A segunda prioridade era realmente fazer essa expansão urbana. Então como é que foi feito isso? Bom, na medida que nós retificamos esses córregos, Bagatti, o córrego que era serpenteava e que ocupava uma grande área, ele passou a ficar reto e profundo e não mais alagava. E essas áreas passaram a ser loteáveis e as pessoas poderiam mudar ali. Fizemos pontes ligando esse lado de cá com o outro lado e o resultado disso foi a expansão da cidade. A cidade se expandiu para cá, em direção ao Flamengo e toda aquela área para lá, onde está a rodoviária para aquele lado. Isso, Flamengo, a Vila Ingrácia, etc. Para cá. Então, para cá, nós tivemos o conjunto Euclides, aqui nós tivemos também o Solo Sagrado. Não, mas antes disso, do outro lado de cá, nós tivemos uma expansão muito grande no Parque Iracema 2, na Vila Celso Mourad, no Jardim Souto, que eram áreas de gente muito pobre que não tinha nada. Não tinha água, não tinha esgoto, não tinha asfalto, não tinha coisa nenhuma. Então, a preocupação foi essa. Agora, como é que você podia dar emprego para aquela massa salarial que tinha em Catanduva, que tinha vindo dos sítios? Era um povo sem qualificação. Então, você podia trazer indústrias? Sim, nós levamos algumas indústrias. Fizemos alguns distritos industriais em Catanduva, era importante. Mas, para dar emprego para esse povo que não tinha condição, o jeito foi construir casas populares, que nós resolvimos o problema das favelas e dava emprego. Então, essa grande quantidade de gente começou a trabalhar exatamente na construção de casas populares. E era para eles as casas, no fim das contas, porque eram casas que você comprava com um mínimo de entrada, ou sem entrada nenhuma, e com uma prestação bem razoável, menor que qualquer aluguel. Então, veja, à medida que você deu emprego, à medida que você retificou os córregos e expandiu a área urbana, faltava uma coisa apenas. A terceira prioridade eram os equipamentos públicos que não existiam. Então, nós procuramos fazer. Veja bem, fizemos na época o prédio da Prefeitura, o prédio da Câmara, o Teatro Municipal, o Centro Social Urbano, fizemos o Corpo de Bombeiros, fizemos o Museu da Imagem... Junta de Conciliação. Junta de Conciliação, o Museu de Imagem e Som, né? Fizemos a Casa da Cultura, fizemos creches, como a Peteca, por exemplo, e fizemos pré-escolas, fizemos um monte de obras realmente de equipamentos com postos de saúde, que precisava ser feito. Em 6 anos eu pude fazer muita coisa. E eu pude fazer tudo isso também, vamos reconhecer isso aqui, porque o Pedro Mechar, que tinha sido o prefeito anterior, tinha deixado a prefeitura sem nenhuma dívida. Se ele não fez mais coisas, mas também não deixou dívida nenhuma, entendeu? Então ele realmente deu margem para que a prefeitura entrasse nos órgãos de financiamento e pudesse... Tinha crédito para poder fazer essas obras todas que foram feitas. Porque antecedeu o senhor 2 prefeitos que a intenção... Era um pão duro mesmo. Pão duro, não queriam deixar dívida, que era o João Rigueira e o Pedro Mechar. No modo de entender deles, mas o senhor foi assim. Ele já era mais desenvolvimentista. Exato. E achava que devia ser diferente. Não importava a dívida, importava era fazer coisas para dar uma qualidade de vida melhor. O senhor fez a criação da funerária municipal, da Nutricate, o Sacolão, em 89 o senhor isso foi a segunda gestão, fizemos a rodoviária, fizemos o terminal rodoviário ali. O terminal rodoviário Gerson Gabas hoje. E tem outra coisa importante que o senhor trouxe para Catanduva, que foi a Centrovita. A Centrovita deu 300 empregos diretos e milhares de empregos indiretos. Até hoje lá, né? Mas fizemos os distritos industriais que o Pedrinho tinha começado a fazer o primeiro distrito industrial, que chama-se acho que Pedro Buzo, Pedro Buzo não, é Antônio Buzo, né? O nome do distrito industrial. E fizemos a complementação disso, fizemos mais outros distritos industriais, e aquelas fabriquetas de fundos de quintal passaram aí para lá. Para o distrito. Isso foi importante, porque a pessoa trabalhava, ele, a mulher dele, o filho dele, passou a empregar 2, 3 pessoas. Eu não sei se é Antônio Bozo. Eu acho que é Pedro Bozo, né? Pedro Bozo. É Pedro Bozo o nome do... O senhor quer tomar um pouquinho de água? Pois não, obrigado. Vamos dizer uma coisa, a entrevista nossa, ela tem que ser tranquila,
Perfeito. O entrevistador, nós não vamos perder essa chance, não é? Eu falo muito, hein? Não, o doutor Varley está tão diferente. Doutor Varley, quando eu fui cerimonialista do doutor Varley, e o doutor Varley prefeito, o tempo máximo do doutor Varley para você fazer um cerimonial era 3 minutos. Magatti, tá bom, é isso, aquilo, tchau, não é? Hoje ele está tranquilo, ele está... Doutor, o senhor nós temos que explorar. A idade vai chegando, a gente vai mudando. A idade vai chegando. Mas essa é a sabedoria. Dizem que o diabo é sábio, não é porque seja inteligente, capacitado, mas é porque ele é velho. Porque ele é velho. Quantos anos é o meu caso, né? 70 e nunca vai fazer, né? Doutor, o senhor vê aqui, por exemplo, esse loteamento aqui que aconteceu do Glória. O senhor fez o loteamento dos coqueiros 2, do Glória, aí o Glória hoje está no Glória 6. Já está no 6, né? Está no 6. O senhor vê a expansão que houve. Hoje estão o Pachá... Não, mas esses loteamentos foram feitos particularmente. Então, porque eu era também um empresário desse setor, né? Eu loteava, comprava áreas e loteava, né? O Glória era a fazenda do seu Antônio Stocco, que eu comprei dele e loteei. A prefeitura demorou muito tempo para o senhor fazer o prédio ali? O que deu aquela ideia de sair? Porque era no prédio onde hoje funciona a FATEC, era um lugar bem central, e o senhor resolveu construir lá embaixo, Prefeitura e a Câmara. Era um projeto que tinha sido feito por um arquiteto muito bom, não sei se está em Catanduva ainda, o Dr. Luiz de França Roland. Não sei se ele está ainda em Catanduva, ele e a Bila, a esposa dele, estão lá ainda, né? E ele tinha, acho que, vendido isso para o Pedro Lechar ou para o João Aguirre, vendido a planta, o projeto, né? Mas eles não fizeram essa obra. E quando eu entrei, eu era muito amigo do Dr. Roland, e o Dr. Roland acabou virando o meu secretário de obras lá em Catanduva, né? De planejamento, né? Então ele falou, olha, eu tenho um projeto assim, eu falei, vamos tentar isso junto à Caixa. E eu vim aqui, a Caixa que é o federal, e eles resolveram financiar o projeto, e nós resolvemos construir o projeto, que foi 6 andares, me parece, da Prefeitura, e mais o prédio da Câmara, né? E depois disso entramos em contato com o pessoal da Caixa, outros financiamentos vieram, né? Mas as obras são importantes aquele prédio, porque ele abriga até hoje lá a Prefeitura, a Câmara. Por que o senhor optou em... Bom, o senhor deixou o mandato, deixou a política. Por que o senhor optou... O senhor lembra de mais alguma coisa? De obras, que o senhor queira relacionar? Tem um jornal agora também, né? Tem um jornal que o jornal agora foi feito na política quando eu voltei a ser candidato novamente, né? Que foi foi mais para a política, mais direcionado para a política. Bom, eu acho que tinha que falar um pouco dos conjuntos habitacionais, se me permitisse. Lógico. Porque foram muito importantes, né? Quais foram os habitacionais? O Euclides? Olha, bom, primeiro, acho que o primeiro foi o que nós fizemos nos predinhos da Coab de Ribeirão Preto, que recebeu o nome do prefeito da época, hoje já falecido, que é o Dr. Duarte Nogueira. O filho dele é deputado, se eu não me engano. E esses predinhos funcionam onde? Lá no Belém? Na Vila Santo Antônio. Isso. São 320 apartamentos da Vila Santo Antônio. E aí, pela Coab de Ribeirão Preto, nós fizemos um outro conjunto pela Coab, e como eu tinha homenageado o prefeito Duarte Nogueira, ele deu o nome da minha mãe para o outro conjunto. Não sei se isso é muito certo, mas foi o que ele fez, e claro que eu fiquei, gentileza, e eu fiquei, não vou dizer que eu não fiquei satisfeito, é claro que fiquei muito satisfeito. Então a Vila Ingrácia passou a ter esse nome, são mais 250, se não me engano, casas que foram feitas ali. E depois disso apareceram outros loteamentos, o nosso teto, que é muito grande, tem ali no São Francisco, e fizemos o Euclides Figueiredo 1 e 2, fizemos o Pedro Lechar, que fica na saída de Pindorama, o chamado NEM, né? Nem Pindorama, nem Catanduva. Mas na verdade hoje é bem Catanduva, está bem. O senhor sabe, ontem uma pessoa, não interrompendo o senhor, uma pessoa disse para mim o seguinte: você sabe como é que chama o conjunto habitacional do nosso teto?
Eu falei, não sei. E ele disse o seguinte, tem o nome da minha mãe, Júlia Caparroça. O nosso teto tem o nome, leva o nome da mãe de João Alberto, é Júlia Caparroça. Aliás, merecidamente. A dona Júlia, não sei se você conheceu, eu conheci bem. Conheci. Era uma mulher fantástica. Maravilhosa, maravilhosa. O trabalho que ela fazia, realmente maravilhosa. E nós tivemos em Catanduva algumas mulheres maravilhosas. A irmã Ângela, por exemplo. Né? Bom, aí o senhor, ele deu o nome da senhora, sua mãe, para vir em Graça. Isso. E então foi o Euclides, nosso teto, que é a Júlia Caparroça, em Graça. O Pedro Mechar, o João Higuino também, me parece que ali na Washington Luiz tem um pequeno conjunto habitacional que nós fizemos ali, e leva o nome acho que do João Higuino, se eu não me engano. Não é Alpino, não? É Alpino. O Jardim Alpino, dois. Mas ali é João Higuino o nome dele. Acho. João Higuino, que leva o nome de Alpino. E tivemos outro feito lá perto do Flamengo, não me lembro o nome que foi dado. Tem o Gavioli, o Mestrinelli, né, e o Flamingo. Não, o Flamengo, chama Conjunto Flamengo? Conjunto Habitacional do Parque Flamingo. Então é isso aí. Parque Flamingo. Bom, tivemos que o COP fez. Na Jardim Imperial, aqueles predinhos lá do Conjunto Habitacional. Mas aqui tivemos um muito bom também, aqui feito na Rua 7, lá em cima, perto da chácara do Caparrosa ali. Tem o nome da mãe de um dos presidentes do Inocop. Eu não sei o nome Tarraf. dele. Chamavam de Tarraf, né? Tarraf. Mas não é, o nome é outro. Pérez de Faria. Maria Luísa Pérez de Faria também foi feito. Mas, veja bem, isso foi feito na primeira gestão. Foram 6 anos. 6 anos. Na segunda gestão, era bem mais difícil você conseguir construir em Catanduva conjuntos habitacionais. Por quê? Porque tínhamos feito tantos antes, né? 5.000 casas. E fizemos antes, tínhamos 3.000 e poucas casas. Então já ficou difícil você conseguir, aqui em São Paulo, você chegava lá num desses órgãos e falava, mas já Catanduva já foi contemplado demais, tem outras cidades por aí. Então o que nós fizemos? Nós moramos num negócio diferente. Falei, bom, então eu vou comprar uma área, desapropriar uma área, e comprar e pagar pela prefeitura e vou vender os terrenos para a pessoa construir. E fizemos isso, compramos, acho que foi da usina Catanduva, uma área bem grande, e preparamos dentro da prefeitura, com o pessoal da prefeitura, e resolvemos vender esses terrenos a preço de banana. Eu era loteador. E como vários colegas meus eram loteadores, ficaram loucos da vida comigo, porque nós vendemos para aquela classe que a gente vendia, que eu vendia, eles vendiam, mas nós vendemos para aquelas mesmas pessoas, só que vendemos 10 vezes mais barato. Então, um lote de terra, digamos, que podia valer, em termos de hoje, quanto? 3, 2 mil reais, a gente vendia por 50, 100 reais. Quer dizer, do que comprava se não quisesse. Então, veja, mas com uma condição de construir uma casa que fosse de alvenaria. Era obrigado a construir em 1 ano, senão perdia. Você entendeu? Bom, foi uma corrida danada e o povo comprou. Mas alguns foram contra. O pessoal do PT, sempre o PT, foi contra isto. E onde foi isso? O ex-prefeito Félix e aquele rapaz, o Horácio, que é engenheiro, votaram até contra, porque achavam que não tinha sentido isso aí, etc e tal. Muito bem. Como eles votaram contra a Citrovita também. Bom, mas depois eu vou explicar por quê. Mas, na verdade, nós conseguimos vender esses lotes e não saiu uma casa de favela lá. Chama-se Solo Sagrado, esse conjunto. E é uma área com tanta casa, acho que tem mais casa lá do que hoje, do que tem em Santa Adélia. Solo 1, Solo 2. E o Bom Pastor, que foi logo em seguida também feito pela gente no mesmo esquema. Então, nós não tínhamos condição de conseguir financiamento para construir casas populares, mas o povo construiu. Porque nós conseguimos isso, nós conseguimos o terreno praticamente doado, com toda a infraestrutura, e tem uma rua, 2 lá que tinha até asfalto, e com água, esgoto, luz, etc. Sem o cara pagar nada, por isso o terreno estava lá, e ele tinha apenas que construir, conforme pudesse. Muita gente construiu, um sábado, um domingo, famílias inteiras, mas fizeram casinhas simples, até que sobrado saiu lá.
e construíram e ficou muito bom. E foi planejado uma área na frente que foi vendida mais caro para comércio, e ali nas margens do São Francisco, da São Francisco. Na 15 de novembro. Na 15 de novembro, desculpe. Na 15 de novembro. É uma rua importante de comércio. É uma rua importante de comércio hoje, né? Então foi isso que foi feito lá, e essa construção dessas casas, mais de 1.000 casas saíram por lá. O senhor sabe que hoje o solo 1, o solo 2, Bom Pastor, se bobear, elege um prefeito, um candidato a prefeito. Tem mais ou menos uma média ali do que de mais de 30 a 35 mil pessoas Moram ali. habitando ali. Maravilha. Né? E o senhor precisa ir para o senhor Eu espero que quando eu for, não vai demorar muito, lá em cima Deus olhe para isso e fala, puxa, mas alguma coisa boa esse cara fez, né? Porque meus pecados são muitos. Mas vamos ver se isso compensa alguma coisa. A estrutura de ter um CAIC, agora de ter uma CETEC, vai inaugurar a outra CETEC. O CAIC também foi do meu tempo. Foi o CAIC, né? Foi do seu tempo. É verdade. Aquela piscina ali do São Francisco também tem uma espécie de um clube ali também. Chama João Cripa, né? Conjunto Esportivo João Cripa, leva o nome do pai do Marcos Cripa. Merecidamente no bairro de São Francisco. Foi Curitiba, que era que era meu assessor. E quem na época buscou recursos, né? E construiu. Construiu lá. Construiu lá. O senhor deixou o mandato depois. Faltava 9 meses para o senhor terminar? Foi. O senhor cansou da política, não? Olha, teve um problema muito sério e que eu prometi a mim mesmo não revelar. Não, eu sei, mas hoje não aguentou mais. Hoje a gente está vendo essas coisas que a gente está vendo aí, de mensalão de DEM, de mensalão de PT, etc e tal, e eu fico pensando que não é coisa tão nova assim. E eu não quis me sujeitar a certas coisas, eu falei, não faço isso. Então houve uma pressão. Disso, e eu senti que não tinha mais condição política de administrar a cidade, porque eu não aceitava aquelas imposições e tal, então eu preferi sair. Esse foi o verdadeiro motivo da minha saída. E aconteceu também um fenômeno interessante, que eu saindo, o meu vice também renunciou, que era o Alexandre Nobalbos. Mas eu tinha um compromisso com ele de ele sair candidato. E como eu saí antes, nessa época, o meu irmão João Walter resolveu também sair candidato. E a minha família pressionou muito para que eu apoiasse o João Walter. Mas eu tinha um compromisso com o Alexandre, que era o seu vice. É uma coisa terrível para você, sabe? Quando você é emparedado, por um lado, os laços fraternos que me ligam ao João Walter, meu irmão muito querido, e de lado a parte política. Então, eu acabei... Eu ia sair candidato a vereador, acabei largando, deixando de lado, não quis mais sair. Quer dizer, eles me puseram na chapa, o Alexandre fez questão, etc e tal. Eu assinei o que foi preciso para ele, mas eu não quis entrar, não quis fazer política, e acho que ainda teve uns 300, 400 votos. Teve uns votinhos lá que não sem fazer campanha. Não quis subir em palanque, não quis fazer campanha, não quis fazer nada. E tão logo acabou a eleição, eu mudei de lá. Eu fui para Itajubi. Ah, o senhor mudou para Itajubi? Eu mudei para Itajubi porque eu tinha uma fazendinha lá em Itajubi, fazendinha, chamava de fazendinha, mas era um sitinho de 20 alqueires. E eu acabei mudando para lá. E depois vim para Santos. Mudei para Guarujá. Catanduva de Itajubi, o senhor veio para Santos, Aí o senhor montou um negócio no Guarujá. Eu fiz várias coisas em Guarujá. Filho, eu já fiz umas 30 coisas, já fiz umas 30 profissões diferentes da minha vida. Mas em Guarujá eu construí casas. Mas o senhor morou bastante tempo lá embaixo, na Baixada. Né? Eu morei em Santos também. Eu voltei para Catanduva e fui candidato a prefeito, e ganhei, e fiquei esses 3 anos e meio em Catanduva. Depois voltei, saí, como falei, fui para Itajubi para Guarujá, o Santos, não me lembro. Bom, e aí o Gerson me procurou, o Gerson queria que eu voltasse para Catanduva, porque nós íamos fazer algumas coisas juntas.
Ele queria porque queria que eu votasse. Eu voltei para Catanduva, aluguei uma casa lá, fiquei algum tempinho lá, mas aconteceu aquela tragédia com ele foi assassinado brutalmente. Ele era candidato a vereador, eu estava fazendo uma campanha para ele, a favor dele de vereador, ele iria estourar como vereador, infelizmente foi assassinado. E nós íamos fazer um esquema com a NET. E depois do falecimento dele, não tinha mais condição de fazer. E eu disse para a Marina, infelizmente não tem condição. Ela falou, não, Valer, eu estou com esses problemas, eu também não sei como é que eu vou encarar tudo isso, etc e tal, e com razão. Foi uma carga pesadíssima para a moça, coitada, para a Marina, mas ela tocou muito bem, o Rodrigo se mostrou também muito capaz, mas de qualquer forma eu voltei para São Paulo e não quis mais nem fazer política, nem fazer nada nessa parte de empresarial. Política, né? Política desgasta, principalmente nos dias de hoje. Porque a política que nós fazíamos lá, era totalmente diferente. Olha, Magatti, quando você se elegia, caso do João Riguini, caso do Pedro Lechar, caso meu, era uma honra você ser prefeito. De 80 mil pessoas, de 100 mil pessoas, um era prefeito. Uma só família tinha esse dom. Meu pai era um orgulho, o filho dele, ser um prefeito. Pensa bem o que é, numa cidade pequena, você chegar, aquele é o pai do prefeito. Onde você vai, todo mundo conhece, todo mundo sabe. Então, era um orgulho, era uma honra muito grande você ser prefeito. E se você pudesse ajudar as pessoas, muito mais do que isso. Eu me lembro que quando eu era prefeito, eu vinha para São Paulo com o carro da prefeitura, porque eu não gostava de dirigir. É verdade, mas eu ficava na casa do meu pai, dormia lá, e o Prociano, um outro menino, irmão dele, que era um dos meus choferes, ficava na casa do meu pai, num outro quarto lá, para economizar. Por quê? Porque se eu ficasse num hotel, como depois outros prefeitos ficaram em hotéis de 4, 5 estrelas, ia gastar uma nota preta. E eu falava, poxa, aquela coitadinha daquela... Isso sem demagogia, aqui entre nós, porque eu nunca comentei isso. Aquela coitadinha que vinha lá para pagar o PTU, mais a água, que não tinha condição, que era centavos. E prefeito, como é que eu faço? Paga uma, deixa outra para outro mês, paga 2 agora. Enfim, como é que eu vou pegar e tirar o dinheiro dessa coitadinha para gastar em 5 estrelas? Quer dizer, então, a gente não fazia isso. O Pedro não fazia, o João Riguini não fazia, eu não fazia isso, porque a gente tinha aquele amor ao povo da cidade, você entendeu? E era um orgulho, era uma honra você ser prefeito de Catanduva. Infelizmente, não estou falando isso de Catanduva hoje, mas em geral, Catanduva hoje eu não sei como é que é, mas em geral, hoje o cara se elege para tirar proveito, para por nepotismo, colocar parente dele. Eu nunca coloquei um parente meu em emprego nenhum. Para colocar parente, para acertar a mulher, para ele se aposentar muito bem de vida, entendeu? Para ganhar dinheiro com comissões, ou para fazer outros tipos de rolos que, infelizmente, nós estamos vendo na política isso. Dá até vergonha de você falar hoje que isso é político. Infelizmente, acontece isso. Em Catanduva, eu acredito, sinceramente, como é o caso do Macchione, por exemplo, que ele tenha mesmo orgulho de ser prefeito, que a família Macchione, família tradicional, o pai dele, o senhor Giacomo, que eu conheci muito bem, quer dizer, tem aquele orgulho, os irmãos dele, médicos e tal, sabe, aquilo, a Eloá, a esposa dele, que é de uma família também, Nogueirão, tradicional, Catanduva. Então, esse pessoal tem realmente essa satisfação, essa honra, ele não vai meter a mão, não vai roubar, mas... Infelizmente, na política nacional, por aí tudo é um pouco diferente, infelizmente. O que o senhor está dizendo é interessante, porque as cidades pequenas ainda, elas são conservadoras. As famílias de tradição, os familiares sentem orgulho, né? Você já pensou, meu pai vivo, alguém falar, seu filho está roubando? Deus me perdoe. Como é que eu encararia meu pai, minha mãe numa situação dessas, né? E a mesma coisa eu acredito que aconteça hoje com o prefeito de lá. É lógico. Pois não. Aí do litoral o senhor veio para São Paulo agora. Porque o senhor
tive 2 filhos nesse segundo casamento. O Bruno é o mais velho e anos mais tarde uma menina. E que essa menina viveu apenas 2 horas só. Não viveu muito tempo. E, então eu tenho só o Bruno, praticamente é filho único, Bruno meu. E ele entrou aqui na FAP, na Faculdade de Administração de Empresa, que é, no setor de empreendedorismo, é a melhor faculdade do Brasil. Veja bem, na Administração de Empresa nós temos hoje a Getúlio Vargas, que é excelente, que talvez seja a melhor do Brasil, aqui no Rio, mas é voltada mais para a administração pública, você entendeu? Ou a administração das grandes multinacionais. E eu não queria meu filho empregado de uma grande multinacional. Então, quando ele entrou, realmente, eu falei, presta na FAP, ele prestou na FAP, entrou na FAP, eu fiquei muito feliz. E ele fez um bom curso na FAP, já tirou diploma 2 anos atrás, e ele queria montar alguma coisa, algum emprego. Então, alguma loja, alguma coisa assim. Então, eu ajudei, não com dinheiro, mas ajudei com a minha pessoa, com o meu trabalho, eu e minha mulher. Nós conseguimos algum dinheiro emprestado em banco, abrimos uma pequena loja de rua num bairro popular, classe média baixa, chamado Parada Inglesa, aqui em São Paulo. E há 4 anos que fundamos essa loja. Depois de 2 anos, tínhamos já recursos para montar uma segunda loja. Montamos uma segunda loja linda, muito bonita, em Santana, no bairro Santana Alto de Santana, um bairro de classe B, muito bom, classe B. A loja é uma loja muito boa, linda mesmo. E depois de 2 anos nós estamos nos preparando, ele está se preparando para montar a terceira. E assim vai. Que vai ser em Santana também. Que vai ser na Zona Norte também. Essas lojas são de artigos infantis e brinquedos. Artigos infantis e brinquedos, que é a especialidade dele. Interessante. E a FAP é aqui pertinho, né? É por isso que eu comprei aqui essa casa, né? Essa casa aqui no Pacaembu, eu comprei na época, demos uma reformadinha, mas é uma casa muito velha, muito antiga, né? E fica longe. Eu levei 40 minutos para chegar hoje. O senhor é longe. É longe. Então nós agora estamos financiando através do Bradesco uma casa lá no bairro do Jardim França, perto da Água Fria, ali em Santana, no bairro de Santana, vamos dizer assim, entre Santana e Tucuruvi. E vamos mudar para lá. E esta casa eu vou vender, eu vou alugar, vamos ver. O bairro aqui também é gostoso. Quando tem jogo aqui, dá pra gente... o problema é... Será o quê? Corintiano, palmeirense? Olha, porque eu sempre fui santista, porque eu morava em Santos. Mas a partir de mudar para cá, eu acabei virando corintiano. Sabe por quê? Porque eu tenho aqui estacionamento aqui para 9 carros. Essa garagem aqui. Então eu abro esse estacionamento todo jogo do Corinthians. E a pessoa paga 20, 25, até 30 reais para deixar o carro estacionado aqui em casa. Cabem 9 carros, mais uma meia dúzia de motos. Enfim, eu cheguei a fazer quase R$1.000 todo mês. Só estacionamento. O que fez com que eu pagasse a faculdade do meu filho. Eu acho que nós não posso ser corintiano. Eu acho que nós vamos alugar a sua casa aqui. E enquanto tiver jogo, a gente vem, abre, não é? E já ganha dinheiro. É um bom negócio. Mas olha, não deixa de ser um bom negócio assim. Então o senhor está feliz aqui em São Paulo? Eu estou feliz, eu gosto de São Paulo. Eu gosto mais de interior, vou ser franco. Se meu filho não estivesse nessa posição, eu certamente moraria em Catanduva ou num sitinho ali, numa chácara ali pertinho de Catanduva. Mas nada impede, como eu estava dizendo para o senhor, tem box lá no shopping para alugar, se o senhor vê as lojas do shopping hoje, nada impede dele ter lá. Porque o senhor, na época prefeito, a dona Rosana era uma das lojas mais bonitas do shopping, a Chocolate. E vizinho do Dr. Vilmar Calil, tá lembrando? Isso. Só que a Chocolate me deu um prejuízo danado, viu? Mas eu fiquei para incentivar o pessoal que estava montando o shopping. Você montou uma loja dupla, né? Mas era uma loja muito fina e tinha
clientela para aquele tipo de produto. É um Era produto, produto caro, de Catanduva. Quem tinha condição, pegava o avião e ia comprar em São Paulo ou no Rio. Então, é difícil. O senhor tem parentes aí em Catanduva? Tem João Walter, tem Fia Lara. Isso. O Varnezinho está aqui? Tá? Não, a Lara está em Catanduva, mandou uma fotografia para mim, está muito bonita. Mora na Rua Bahia. Se ela vai ouvir essa entrevista, vai ficar sabendo que eu adoro essa menina. Ela mora na Rua Bahia. Ela na Rua Bahia com a mãe dela. Mora com a mãe dela. E um mora aqui em São Paulo, o Maurício mora aqui em São Paulo. E o Valezinho mora lá em Campinas. O Valezinho trabalha numa firma ligada ao ramo dele, que ele se formou em engenharia eletrônica, engenheiro eletrônico, e o Maurício foi durante algum tempo diretor do Banco Itaú. Ele foi vice-presidente da Credicard, desses cartões de crédito. Depois a Credicard foi vendida uma parte para o Itaú, uma parte para o Citibank, e ele acabou sendo ficando diretor do Banco Itaú, com mérito dele, totalmente mérito dele. E hoje parece-me que ele teve uma oferta melhor e parece-me que ele está na Vivo. Está trabalhando na Vivo também nesse esquema de cartões. E o Valezinho está em Campinas, trabalhando lá. A Lara dirige lá. A Lara Catanduva, as rádios. O senhor tem visitado Catanduva, a cidade? Então, fazia muito tempo que eu não ia, fazia anos e anos e anos. Eu fui agora, pouquíssimo tempo atrás, uns 3 ou 4 meses atrás, que eu fiquei muito bem impressionado com Catanduva. O senhor viu Catanduva de outra forma? Eu vi, mas olha, eu não sei se eu devo falar isso. Eu acho que Catanduva precisava ser pensada, ser planejada. Precisava alguém, nós temos lá os diretórios acadêmicos, para fazer um simpósio e reunir pessoas que pudessem pensar a cidade, o futuro da cidade. Você veja, o que falta? Não falta mais água, não falta esgoto, não falta luz, mas falta qualidade de vida para o povo de Catanduva. Eu acho que falta uma melhor qualidade de vida para o povo de Catanduva. E há coisas que a prefeitura pode fazer. Vou dar algum exemplo para você. Coisas, assim, banais, mas que a prefeitura poderia fazer. E eu não vejo ninguém fazer. Por exemplo, olha, pode-se achar que é coisa de terceira categoria, simples, mas quando eu olho para Catanduva e eu vejo aqueles fios nos postes, e aquele emaranhado de fios e transformadores, eu fico horrorizado. Meu Deus, será que ninguém pensou em fazer isso subterrâneo? Acabar com isso? Com essa poluição horrível que é? E não tem sentido uma cidade em que você vê tanto poste, cada 30 metros ou 20 metros de um poste, poluindo, estragando, impedindo o passeio das pessoas. Isso, outra coisa, quando chove, aquela água que passa por cima das calçadas, entrando até nas lojas ou nas casas, hoje em dia é tudo subterrâneo, não tem mais sentido isso. Outra coisa, a prefeitura deve gastar uma nota preta com energia elétrica. Meu Deus do céu, será que ninguém nunca pensou em comprar para a prefeitura equipamentos de energia solar? E botar nas creches, nos prédios públicos de Catanduva, aquilo, e fazer uma economia bárbara, porque Catanduva é um calor danado, sol o ano inteiro praticamente. Então, há coisas assim, você entendeu? Eu, por exemplo, passei por lá e vejo aqueles ônibus, e eu vejo nos pontos de parada dos ônibus, eu não vejo, por exemplo, abrigos de ônibus, onde a pessoa pudesse sentar, onde pudesse ter um telefone ali, próximo, onde a pessoa não sofresse nem o sol nem a chuva. E o povo precisa disso. Eu acho que, então, fazer coisas assim, eu poderia citar aí umas 30 ou 40 coisas que eu vejo que ninguém está pensando em fazer. Então a pessoa está, desculpa, o prefeito está embelezando, pondo flores, pondo árvore, tá bom, ótimo, maravilhoso, mas meu Deus, há muita coisa para fazer ainda. O senhor já foi prefeito, o senhor tem hoje, com a experiência de vida, de viver no litoral em São Paulo, o senhor tem uma visão diferente de quando o senhor foi. Tem que ter, porque, veja, o prefeito
tem que parar, chamar gente e pensar. O que resolve por 2 faculdades de Direito em Catanduva? E os meninos ficam discutindo, por exemplo, a maioridade penal, ou a pena de morte, ou a eutanásia. Meu Deus, isso não leva a nada. Porque isso é sexo dos anjos, discussão que não é para Catanduva. É a mesma coisa que eu disse quando aquele jornalzinho ficava trazendo coisas internacionais e coisas nacionais, quando nós tínhamos tanta coisa para mostrar, tanta gente para valorizar da cidade, você entendeu? Então, em Catanduva tem que chegar esses meninos aí dessas faculdades e falar, gente, vamos estudar a cidade. Pô, não tem uma engenharia de materiais aqui? Não tem uma faculdade de arquitetura aqui? Não tem engenharia, arquitetura. Não tem outras coisas que precisava ter em Catanduva, você entendeu? Uma faculdade de medicina que está há 40 anos, né? Não é? Mas tem uma faculdade de serviço social lá? Não tem. Não tem. Engenharia, não tem. Então você vê como é preciso pensar a cidade, para dar qualidade de vida para aquele povo. Porque hoje, a prefeitura não tem que se preocupar mais, como eu disse, em botar água, botar esgoto, em botar luz, em botar telefone para os bairros, e já tem tudo isso. Tem uma estrutura. Melhorar os ônibus, sim. Melhorar os locais onde a pessoa para pegar o ônibus, sim, está certo. Mas, veja, é preciso abrir a cidade mais ainda com essas avenidas que circundem a cidade, que tire caminhão de cana, de centro da cidade, caminhão de laranja. Não sei se está fazendo isso, porque faz tempo que eu não vou lá. Não, tá. Bom, mas isso é importante. Isso é importante. Caminhão, tá. O senhor está preocupado especificamente com a qualidade de vida? Com a qualidade de vida do povo. O povo precisa ter qualidade de vida. Olha, por exemplo, na questão de saúde, será que nós temos equipamentos de ponta nos postos de saúde e nos hospitais de Catanduva? E a prefeitura poderia colaborar nesse sentido. Investir nisso. Fica aquele aparelho de raio-x velho quebrado lá, quando hoje é um monte de outras coisas muito mais modernas. Tecnologia, né? Ficamos lá dando assistência odontológica quando há coisas fabulosas, desde implante. Você entendeu? E é preciso pensar a cidade. É preciso a prefeitura pensar, olha, o que eu vou fazer para dar qualidade de vida. Eu acho que isso é importante. Você veja, por exemplo, o que a prefeitura está fazendo para levar a internet e a banda larga para as creches, para as pré-escolas e para os ginásios? Tem banda larga e tem internet nesses locais? Eu acho que não tem em Catanduva. Poderia ter? Não. Poderia ter com o investimento da prefeitura. Como no meu tempo a prefeitura investia para trazer a Globo, a Bandeirantes e as emissoras lá em cima, aqueles equipamentos todos, era coisa daquela época. Coisa da época de hoje é internet. Coisa de hoje é banda larga. Precisaria pensar a cidade para dar qualidade de vida para esses meninos, porque hoje um moleque de 3, 4 anos já mexe com um computador melhor que qualquer pessoa. Ele sabe mexer no computador hoje, porque ele já pega um laptop da Xuxa, não sei de quem, da Mônica, ele mexe. E já mexe com 3 anos. Desculpa eu estar me metendo nisso, mas eu acho que cada um tinha que ter essa qualidade de vida. É o que a gente está conversando. O senhor já foi, o senhor teve na época uma visão e coisas importantes para fazer. Com a evolução, a tecnologia do século hoje, o senhor teria outra visão. Se o senhor voltasse a ser político ou prefeito, o senhor tem... Não, digamos, a prioridade para o senhor seria outra. Seria, sem dúvida. Seria. Eu acho que o senhor tem uma coisa lá que o senhor deixou marcado, além do prédio da prefeitura, da Câmara e tal, que são os IPs. Foi o senhor que implantou todos aqueles IPs. Eu cheguei a ver... O senhor já viu eles iluminados à noite? Lindo. Foi o senhor quem implantou, quer dizer... Então a marca do Dr. Varley, que é em ônibus IPs, sabe? E de onde é a origem desses IPs? O senhor sabe de onde é? É verdade. Não é? Então, tem a sua marca, tem a sua mão. Bom, eu não sei realmente o que os políticos lá pensam. Mas veja, eu acho que eu não consegui no meu tempo, não deu condição de eu fazer isso, porque a gente fez tanta coisa e deixou também muita coisa fazer. Mas eu acho, por exemplo, que lá em Catanduva, não sei se você pode me dizer se tem ou não um plano diretor.
Existe esse plano diretor? Fizeram o plano diretor? Fizeram. Está contemplado, então... Eu não sei onde especificamente, áreas mas... de comércio, áreas de residências. Tiveram várias reuniões, tem o plano diretor, eles estão nesse sentido, está caminhando. Então já é uma boa coisa que eu fico satisfeito de saber. Como estão falando, o senhor também é defasado em relação à cidade, né? O senhor tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de elucidar, de comentar? Eu acho que já falei demais, Magatti. Bom, eu falei que o senhor está feliz. O senhor disse que está muito feliz. Eu estou bem de saúde. A gente vê que o senhor está bem de saúde. E graças a Deus a gente tem condição de trabalhar. E enquanto Deus me der essa força da gente poder enxergar bem, lutar bem e ter uma mente perfeita, a gente vai continuar lutando. Eu quero ajudar meu filho mais novo, como ajudei os outros, quero ajudar esse também a progredir na vida, a ficar bem na vida. E não estou pensando em sossegar e descansar, não. É interessante que nessa idade, faixa etária que a gente vai se aproximando, a gente deixa de pensar na gente e começa a pensar nos filhos, não é verdade? É verdade. O senhor achou interessante essa ideia do presidente da Câmara, Marcos? Eu achei. Porque eu achei, sinceramente. Nós ficamos assim um pouco assustados quando ele solicitou para que eu fosse emprestado para ir trabalhar na Câmara, que eu sou da Educação. Aí o Matheus, o Luciano, o Defásio, a Carla, aí começou a reunir, montar, ele falou, olha, eu quero fazer um Câmara Saúde, que o Marcos Vinícius entrevista os médicos e pessoas da área da saúde, mas eu quero fazer um acervo Catanduva, Magatti, Catanduva precisa ter história, precisa ter cultura, precisa ter vida, nós precisamos entrevistar pessoas para que depois os seus netos, os seus filhos, eles possam daqui a 10, porque hoje nós estamos no dia 10 de março de 2010, às 13 horas e aproximadamente 40 minutos, é isso? Então, o Bruno, o Varneizinho, a Lara em Catanduva, o Maurício, não é? A dona Rosana aqui, a dona Marli lá, sua ex-esposa, o João Volta, o senhor já pode acessar o site da Câmara, que o senhor assiste a entrevista do João Volta. E depois lá ele vai acessar o seu, nós vamos enviar um DVD personalizado de presente da Câmara, para que o senhor possa sentar tranquilamente e assistir. Então essa ideia do Marcos, ela já está desde agosto de 2008, não é? Então nós vamos completar em agosto agora 2 anos, e o senhor é o terceiro prefeito que nós entrevistamos, que para mim, eu adoro esporte, mas essa área de comunicação, essa área, eu adoro, estou achando interessantíssima. E poder rever pessoas como o senhor, que para nós é um orgulho, só nos alegra. O que o senhor achou dessa ideia do Cripo? Eu acho que o pai dele iluminou ele, porque não é possível o senhor não Cripo. Não, ele realmente é um rapaz preparado e sabe o que está fazendo e tem futuro. Deus queira, né? Deus queira, sim. E ele, aos poucos, está fazendo o caminho dele. Eu tenho a impressão que o Marcos está realmente agindo devagar, como deve ser, mas com um desiderato, com uma meta, com um objetivo lá, mais longe um pouquinho, traçado e que ele vai alcançar. Você não tem a menor dúvida que ele vai alcançar. Já alcançou o vereador, o presidente da Câmara, está galgando os degraus da política, da forma mais inteligente, que é exatamente essa. Devagar e com cuidado para não errar. Devagar, consolidando amizades, consolidando companheirismos, consolidando gente que possa também ajudá-lo a seguir no seu caminho. O Marcos é um menino que, desculpe chamá-lo de menino,
Mas pela minha idade eu estou podendo, né? Mas é um... Ele vai ficar feliz, viu? Porque ontem na sessão ele estava dizendo, vou fazer 40 e tantos. Agora você está chamando ele de menino, é muito novo. Pé de nós, ele Mas ele vai garoto, chegar lá, viu? Ele vai chegar, tem tudo para chegar lá. Ele é combativo, inteligente, é um moço que tem um coração bom também. E está amadurecendo. No começo, muito impulsivo, agora e hoje já melhorou, já está mais tranquilo. É assim que se vai conquistando o eleitorado, é assim que se vai conquistando respeito da população e do povo. Agora, é preciso também que ele se cerque de gente boa, que ele saiba que realmente essas pessoas podem ajudá-lo e que esses ideais dele se cumpram com o tempo. Quando ele selecionou você e a jornalista e esses rapazes para fazer esse serviço, veja bem, ele também está plantando, porque as pessoas estão vendo que é algo sério, que é algo planejado, pensado, que não é estruturado, não é um Big Brother, que só fala bobagem, de gente despreparada. Mas na medida que vocês forem daqui para frente entrevistando mais pessoas, e vocês têm lá professores, vocês têm lá médicos, vocês têm lá advogados antigos que podem dar a sua contribuição. Na medida que vocês forem fazendo isso, vai também se aperfeiçoando o programa e ele vai poder também planejar e pensar num programa político. É porque hoje nós temos um estúdio próprio de TV. Tem um estúdio de áudio, de rádio, tem estúdio próprio de TV, não é? O Luciano é responsável pelo setor de informática também, ele e o Matheus. Então, quer dizer, o nosso site aí da Câmara, ele é visto no mundo todo hoje. E os acessos por semana chegam a uma faixa de aproximadamente 1.500 a 2.000 acessos por semana. As sessões hoje elas são online, são diretas. Se o senhor acessar, o senhor assiste direto a sessão. Ah, é? Direto, online. Então agora nós, evidentemente, vamos dar sequência no nosso acervo Catanduva, porque nós conseguimos entrevistá-lo. E aqui, por exemplo, nós pegamos na revista de A a Z do professor Qualia, parte aqui do seu histórico, do seu currículo. Mas essa ideia do Marcos é esse bate-papo. Não é simplesmente o papel que eu vou ler quem é o Dr. Varley. Sim. Aqui eu estou conversando, o Dr. Varley está dizendo, está falando, está se expressando, não é? Dr. Varley hoje, claro. que eu... E a Câmara tem isso de bom, Magatti. A Câmara pode revelar a quem está do outro lado, quem está na sala de estar vendo, se essa pessoa está mentindo, está falando sério. Se essa pessoa é uma pessoa honesta ou não é. Se ela realmente está preocupada ou está fazendo um jogo de cena. Eu acho que a televisão tem isso. Gozado, né? O Dr. Varley e eu, até uns tempos atrás, nós não tínhamos pego essa bactéria, esse vírus, né? E hoje nós nos encontramos, depois de alguns anos, que mais uma vez eu quero agradecê-lo, que eu voltei para Catanduva e pude ter uma família, ter 2 filhos maravilhosos, que o senhor me deu emprego na prefeitura e hoje eu sou efetivo. O nosso cabelo ficou mais branco, o doutor Varley disse que é bactéria, é virose. No meu caso, é a idade mesmo, não sei que você é jovem ainda. O senhor quer mandar mais uma mensagem? Não, eu apenas quero finalizar, que já falei demais, né? Não, eu gostaria que o senhor fizesse esse encerramento e deixando o senhor à vontade. Eu quero apenas agradecer a sua equipe, a vocês todos que se locomoveram até aqui, tiveram esse trabalhão de vir até São Paulo. Agradeço a vocês a oportunidade que me deram de poder falar, e particularmente ao Marcos Cripa, porque se não é o apoio, se não é o embasamento que ele deu a vocês, isso não seria possível. Não seria. Então, eu quero agradecer mais uma vez a vocês esta maravilhosa oportunidade que vocês me deram de me expressar aqui, de mostrar um pouquinho de quem a gente é, sem nenhum interesse
político, porque não tenho nenhuma pretensão de mais nada, mas apenas aquele amor profundo que a gente sempre teve pela nossa cidade, né, por Catanduva. E realmente eu sempre disse que Catanduva é uma cidade gostosa de se viver, de se morar, e realmente é. E o povo de lá é um povo que sempre me prestigiou, sempre me tratou muitíssimo bem, e uma das coisas de que eu sinto falta é esse contato realmente, porque quando eu andava pela cidade, a gente sentia aquele calor humano das pessoas que nos envolvem, porque essas pessoas querem transmitir o seu abraço, querem transmitir o seu aperto de mão, querem dar uma palavra de estímulo e de fé no trabalho da gente, ou no trabalho passado feito pela gente. E isso realmente conforta as pessoas, principalmente as pessoas da minha idade. E é muito importante que as pessoas tenham esse reconhecimento de algo que a gente tenha feito a favor da cidade de Catanduva, e eu fico muito feliz por ter feito alguma coisa. Fiz muitos erros, cometi muitas falhas, deixei de fazer muita coisa, isso é verdade, mas dentro do que eu pude fazer, eu sei que do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, eu fiz o melhor que eu pude fazer dentro das minhas limitações de ser humano e pessoa. E eu quero deixar aqui registrado, mais uma vez, o meu agradecimento a todos vocês por esta maravilhosa oportunidade que me deram de me expressar diante das câmaras, diante de vocês todos, pelos meus amigos de Catanduva. Aqui em São Paulo a gente não tem essa chance. Primeiro, porque a gente não anda a pé, praticamente em lugar nenhum. Segundo, porque ninguém conhece ninguém aqui, é um problema sério. E lá em Catanduva a gente conhece todo mundo, quando não conhece, passa a conhecer ficando alguns dias lá. Então, é uma cidade gostosa, uma cidade linda, uma cidade de gente muito boa, gente disposta e gente que merece realmente ser tratada com muito carinho e com muita dedicação. A vocês, um beijo muito grande. Muito obrigado. Eu, em nome do presidente, vereador Marcos Cripa, dos demais vereadores, em nome da assessoria de comunicação, hoje especificamente eu quero agradecer as pessoas que vieram até aqui, o Luciano, a Carla, o Matheus, agradecer o Cripa que nos deu essa chance de vir até aqui entrevistá-lo, porque ele fez questão, não podemos interromper esse ciclo. Vocês acham, doutor Varley, eu preciso da entrevista do doutor Varley, e hoje aqui nós estamos em frente ao estádio do Pacaembu, na cidade de São Paulo. Doutor Varley abriu as portas da sua residência para que nós pudéssemos entrevistá-lo. Que vista maravilhosa. Pena, né? O senhor é corintiano, mas estou vendo tudo verde, o estádio é muito verde, né? E nós queremos de coração agradecer ao doutor Varley Agudo Romão, ex-prefeito, hoje empresário na cidade de São Paulo, no dia 10 de março de 2010, encerrando essa entrevista do Acervo Catanduva TV Câmara, às 14 horas. Com muita honra, com muito orgulho, o setor de comunicação social da Câmara Municipal de Catanduva agradece ao senhor, à sua família por nos receber, e que nós gostaríamos que o senhor conservasse toda essa disposição, essa saúde. Nos visite, em nome do presidente e dos vereadores, nós estamos convidando para que o senhor nos visite em Catanduva. Vou sim, irei com o maior prazer. Primeiro programa que tiver, vou lá bater um papo com o Cripa e com os vereadores e com você. Está prometido. Um abraço. Obrigado. Fique com Deus e muito obrigado. Até breve, a qualquer instante, em outra entrevista do Acervo Catanduva. E boa viagem para nós, né? Até mais. Obrigado.